Fala pessoal, bem-vindos de volta então à nossa aula de ciência dos materiais, tá? Então a nossa primeira aula aí é uma aula de introdução sobre esse conteúdo, tá? Vamos aí fazer uma abordagem um pouco mais histórica, tá? Falar um pouquinho mais superficialmente sobre os materiais, tá bom? Então para quem ainda não me conhece, sou o Renato, sou professor da área mecânica do Instituto Federal de São Paulo, do campus de Hortolândia, tá? E você está aqui na página da fabricação mecânica, onde aí colocamos diversos conteúdos relacionados à mecânica, materiais, metalurgia. Tá? Esse curso específico de ciência dos materiais é para um curso de engenharia de controle de automação. Tá? Bom, então vamos lá. Vamos começar aqui um pouquinho, falar um pouquinho aqui sobre ciência dos materiais. Tá? Bom, pessoal, então quando a gente pensa aí sobre ciência dos materiais, é importante a gente lembrar, né, da onde a gente partiu, né? Qual foi a origem disso tudo. Em algum momento, né, a gente aprende isso em biologia, os nossos ancestrais, aí, né, os primatas, os macacos, enfim, começaram a sair de 4 apoios e andar, né, ter 2 apoios. Isso levou a alguma consequência, né, uma série de consequências, mas eu diria que tem uma principal, tá? Que é a procura de a utilização de objetos, né, de origem, obviamente, de origem natural. Então, isso é importante a gente lembrar que se havia, né, todo um ambiente propício para que esse homem, né, esses nossos ancestrais, tivessem aí a capacidade de escolher um objeto e também de aplicar esse objeto em alguma coisa, né? Então, escolher, por exemplo, um pedaço de madeira e utilizar isso para alguma aplicação, né? Sei lá, pegar um pedaço de madeira e cutucar lá uma árvore, um arbusto, para pegar alguma fruta, né? Então, isso ao longo, né, numa escala grande de tempo, foi fazendo com que o homem tivesse a oportunidade de ir trabalhando, o que a gente chama de processando esse material, tá? Então, a evolução da humanidade se processa de forma contínua, mas quando a humanidade está diante de grandes crises ou quando existe uma conjunção de fatores propícios, a evolução tem dado alguns saltos. Então, veja, essa evolução dos primatas em si, né, que saiu dos primatas para o homem primordial, tal, até, né, o Homo sapiens que a gente conhece hoje, teve aí uma escala de tempo bastante grande. Então, foi um processo muito lento, né? Porém, após a Revolução Industrial, a gente tem um salto gigantesco com relação à ciência dos materiais. Muitos materiais foram descobertos, muita gente trabalhando, né, cientistas trabalhando aí para desenvolver ligas metálicas, novos materiais, né, aplicações diferentes para esses materiais, novas formas de processar esses materiais. Então, tudo isso ganha aí um salto enorme, principalmente após a Revolução Industrial. E aí tem alguns outros fatores históricos que a gente vai ver aqui, guerra, tal, né? É, então, isso é interessante da gente pensar, né? Esse marco, essa questão do tempo que demora para que ocorra alguma coisa, né? Então, hoje a gente sabe que você compra um computador agora, né? Hoje você compra um computador que talvez seja uma máquina potente, vai passar 1, 2, 3 anos e essa máquina já não vai ser tão potente assim, porque a tecnologia caminha a passos muito grandes, né? Bom, um elemento constante dessa evolução é a capacidade do ser humano dar formas aos objetos naturais e a empregá-los para determinados fins. Então, parte daí, né? Então, se a gente pensar na história, parte da ideia de eu pegar um objeto natural e empregá-lo de alguma forma, né? Aquela ideia de pegar um pedaço de madeira comprida e cutucar um arbusto, ou pegar uma pedra, né, que tem uma ponta, e usar isso para cortar alguma coisa, né? Então surge dessa ideia de transformar inicialmente, né, um objeto natural, tá? Estima-se que as mais antigas ferramentas foram fabricadas há cerca de 1,7 milhões de anos atrás pelos moradores da Tanzânia. E aí, entre essas diversas ferramentas, né, a gente pode dizer que temos, com certeza, como importante um marco para esse tempo, né, a alavanca. Temos aqui um desenho dessa representação, né, a importância da alavanca para movimentação de cargas pesadas, né, para minimizar aí,
essa força necessária para a movimentação dessa carga, tá? Outra questão importantíssima, o domínio do fogo, né? E aí a gente tem é um marco bastante grande historicamente, né? Porque daí a gente entra com o cozimento de alimentos, né? Então, quando a gente tem aí o homem dominando o fogo, ele tem a capacidade, inicialmente, de fazer um cozimento né, de plantas ali, ou mesmo de carne, né? Isso muda um pouco a visão que esse homem histórico tem sobre o seu mundo, sobre o universo, né? Cria também luz durante um período noturno, que também ajuda aí para uma questão de segurança desse homem, né? Então ele começa a sair da caverna lá, né, escondido, já vai mais para o meio, procura outras formas de abrigo, tá? E o polimento de pedras, normalmente aí para como sendo aí uma ferramenta tanto para sua alimentação ali, para suprir a sua alimentação, mas como também aí como uma arma, né, para caçar animais de uma maneira geral, tá? Historicamente, a gente tem aí o período paleolítico, que tem aí uma data, muda um pouquinho aqui, mas de livros, mas algo em torno de 2 milhões a 10 mil anos antes de Cristo, né? E aí, basicamente, a gente tem a fabricação de ferramentas e armas por meio de objetos naturais, tá? Pedra lascada, ossos, utilização de madeira, de conchas, né? Todos objetos provenientes da natureza tendo alguma forma de utilização, tá? Então, o homem gastava aí uma boa parte do seu tempo caçando, uma outra grande parte do seu tempo tentando a fazer um aprimoramento dessas técnicas de utilização dessa ferramenta e procurando ali também utilização para esse material em si, né? O que fazer com esses materiais, tá? Como eu tinha dito, a descoberta da alavanca para a movimentação de pedras, né, de carga pesada, né, com essa ideia de criar, por exemplo, moradias, de criar aí, mecanismos de movimentação de carga, de movimentação de animais pesados, enfim. Né? E também o domínio do fogo. Tá? Depois, um pouquinho mais para frente, né, vamos dizer assim, de 10 a 2 mil anos antes de Cristo, o período neolítico, também com a ideia aí de pedra polida, alguns instrumentos um pouquinho mais bem elaborados, machados, outros instrumentos. O início da cerâmica aqui, né? Então o homem percebeu que ele movimentava, que ele conseguia pegar ali uma certa argila, né? E molhava aquilo, se transformava em barro, tal. E aí, em algum momento desse período, alguém deixou esse pedaço desse barro úmido perto de um calor, uma fogueira, e isso endureceu. E aí esses homens perceberam que dava para moldar isso, né? Gerar algum objeto importante por meio disso, tá? Que é a cerâmica. A gente vai tratar aqui da cerâmica, super importante para a área de ciência dos materiais, né? A cerâmica se processa ou a seco por pó ou a úmido por essa ideia que eu citei aqui de barro, né? Formando aí o que a gente chama de lama, tá? Bom, tecelagem também é um marco super importante, né? O homem utilizando então a princípio pele de animais, criando aí as primeiras tecelagens por meio de fibras naturais, né, criando roupa por meio disso, tá? Cestaria por meio também de folhas, né? Moagem, então como é que é feito isso, né? Por pedras, então a gente utilizava pedras para moer objetos, moer, por exemplo, ossos de animais, né? Para fazer pó de alguma coisa, tá? Roda e tração animal isso também já era utilizado, então início da roda, tração animal para movimentação de carga, já pensando em campo, né, em também alguma plantação mais simples, tá? Ou mesmo para fazer caminhos aí de irrigação, né? Canais de irrigação. Começou também a fabricação de vinhos e cervejas, né? Que são aí duas bebidas que precisam de tempo, né? Para que tenha uma fermentação, tá?
E aí a construção das pirâmides, deixei um marco aí final, 2000, e data mais ou menos 2,5 mil anos antes de Cristo, tá? E aí a gente entra na idade do bronze, que já nos interessa aqui um pouquinho mais, né? Ainda que seja histórica, porque já parte aqui do pressuposto que já tem uma técnica um pouco mais apurada, né? Não que tenha, mas já estamos trabalhando com metais, tá? Então o bronze, a idade do bronze data 2.000 anos. Por volta de 2.000 a 1.300 anos, né, antes de Cristo, tá? Tem uma outra data aqui, 700 anos antes de Cristo, que começou o processamento um pouquinho mais sofisticado, tá? O bronze, para quem não sabe, é uma liga, tá? É uma liga de cobre e estanho, tá bom? É super importante também para nós, né, engenheiros, tal, para a sua utilização, tá bom? A fundição de metais, a fundição de metais, pessoal, ela começa basicamente com um meio bastante artesanal de ser feito isso com fornos rudimentares, né? Lembrando que nessa época, né, nós não tínhamos, obviamente, né, uma energia elétrica que conseguisse, eu não conseguia alcançar temperaturas muito altas, eu tinha uma limitação com relação a isso, então se usava fornos, normalmente aí a base tendo como combustível carvão, tá? Então isso era um fator bastante limitante para se trabalhar, por exemplo, até então, né, com ligas ferrosas, né, trabalhar com ferro, tá? Depois, pessoal, nós temos, ainda na Idade do Bronze, o início do alfabeto, como a gente conhece, né, e números, início de técnicas arquitetônicas mais, abre aspas, mais modernas, o início de máquinas simples, né, mais associada a máquinas de guerra, né, catapultas, por exemplo, tá? Início lá das primeiras máquinas de guerra, tá? Surgimento de cidades, templos, aquedutos, estradas, palácios, enfim, né? Então marcou bastante aí a idade do bronze, já com a presença de novas máquinas, novos equipamentos. Ainda na idade do bronze, mas os egípcios já estavam trabalhando com a escrita, né, em pergaminhos e papiro, né? Pergaminho, para quem não conhece ou não lembra, né, é basicamente pele animal, né? Então uma escrita sobre pele animal, e papiro na verdade uma planta, né, na qual se tirava o núcleo e aí colocava isso imerso, se não me engano, em vinagre e tal, e tirava esse miolo mais amarelado dessa planta, juntava, né, pressionava para formar folhas de papiro, depois enrolava isso. Mas, enfim, são só duas formas de escrita, tá bom? Canalização do rio Nilo para irrigação também. Ainda na Idade do Bronze, os escandinavos e também os mediterrâneos, por ter aí, obviamente, né, uma presença do mar à sua frente para exploração, gastava aí todo o seu conhecimento, empenhava tempo e energia para a construção de embarcações, navios. Em Jerusalém, assim, um marco bastante importante de engenharia foi a construção do sistema subterrâneo de fornecimento de água, então canais, né, que levavam água para cidades, né, que tiravam águas de rios e levavam águas mais para lugares mais afastados. Tudo feito isso pelo homem, né, por meio de escavações, com a utilização muito restrita de equipamentos, né? E aí a gente entra na Idade do Ferro, por volta aí de 1000 até 1 AC, até um ano antes de Cristo, tá? Bom, aqui começa, né, a utilização do ferro como material em substituição ao bronze. As ligas de bronze, naturalmente, é um metal que tem uma boa resistência mecânica, assim, de uma maneira geral, né? Mas claro que quando entra o ferro, a diferença que eu tenho de comportamento mecânico, ainda que eu não estou nem pensando em processar isso de uma maneira mais sofisticada, né? Estou pensando aqui mesmo em fundição, tá?
esse ferro fundido desse bronze, né, essa comparação ali por esses povos, né, era visível que o ferro tinha qualidades maiores que a do bronze. Então, naturalmente, então foi a corrida do ferro, né, uma substituição gradativamente, paulatinamente, do bronze para o ferro, tá? Lembrando que isso é uma liga ferrosa, na verdade, é uma liga ferro-carbono, ainda que esse carbono nessa época ainda não era controlado, tá? Bom, qual é a questão aqui? Mesmo ainda nessa época tinha-se uma grande dificuldade de obtenção do ferro líquido. Por quê? O ferro ele vai fundir em temperaturas altas, 1200, depende um pouco dessa qualidade desse minério que eles tinham na época, mas de maneira geral esse ferro vai fundir aí com temperaturas superiores a 1200 graus. Então, como obter isso num sistema simples de fundição que não tem energia elétrica, né? Bom, e aí tem os fornos, né, os fornos rudimentares, né, esses fornos mais históricos para obtenção de ferro, que era basicamente abrir um buraco no chão com blocos cerâmicos, né, ou com pedras grandes ao redor, jogava carvão aqui dentro, né, colocava fogo nesse negócio e soprava ar aqui dentro, tá? Por foles ou por alguma roda d'água, enfim, soprava ar aqui dentro, tá? E o que acontece na hora que eu sopro o ar aqui dentro desse carvão? Esse carvão ele fica mais ativado, ele libera mais energia, né? Fazendo com que esse forno rudimentar consiga atingir temperaturas maiores, tá? Claro que esse forno ainda assim não vai conseguir alcançar uma temperatura para tornar o ferro líquido. A temperatura máxima alcançada ainda nessa época era suficiente para tornar esse ferro pastoso, né? Ou seja, num estado de transição entre sólido e líquido, tá? E aí se trabalhava com esse metal pastoso por meio de que a gente chama de pludado, né? Batendo nessas partículas semissólidas, né? Para que ela juntasse e desse origem a um material, tá? Então, nessa época ainda funcionava dessa forma, né? E isso, depois de formado esse bloquinho, né? Isso voltava para o forno, novamente aquecia e ia juntando e formando uma peça assim, tá? Então, bastante trabalhoso, demandava muita energia, porque precisava de força para ficar, né, trabalhando isso ali com pedras, né, na base da força, né, do forjamento. Mas, de qualquer maneira, era assim que se trabalhava, então. E o ferro foi substituindo, assim, dessa maneira, o bronze, tá? Então, isso tudo tem um baixo rendimento, né? Não dava para fazer muitos quilos aqui de ferro, né, de aço, em um forno simples assim. Ainda que você pudesse utilizar uma roda d'água, uma força aqui extra-humana, né, vamos dizer assim, né? Usar uma força mecânica aqui para impulsionar, né, para ajudar aqui nessa energia para esse forno, tá? Bom, hoje o que a gente pode, né, coloquei aqui até entre aspas, idade moderna, talvez a idade moderna a gente esteja vivendo, sempre a idade moderna a gente é o que a gente está vivendo agora, né? Então, essa idade aqui talvez não seja tão moderna, por isso que está entre aspas assim, tá? Nos últimos 100 anos, a gente tem aí a evolução enorme na área de ciência dos materiais, né? Várias coisas, a gente vai ver algumas delas aqui, né? Ocorreram durante esse tempo, tá? E o que impulsiona normalmente a ciência dos materiais são os desafios dentro da engenharia, tá? Então, se a gente tem uma aplicação para algum determinado equipamento, máquina, na qual a gente tem um leque de materiais e nenhum desse material supre exatamente essa necessidade, então há uma corrida forte, né, em cima de descobrir algum material ou alguma liga que supra, né, que consegue suprir essa necessidade, tá? Então a gente tem alguns marcos importantes aqui que eu queria comentar com vocês. Primeiro, sem sombra de dúvida, a Revolução Industrial, né? Todo mundo sabe que ocorreu primeiro na Inglaterra, tá? Iniciou na Inglaterra, então a Revolução Industrial ela trouxe principalmente, primeiro, pensando aqui em ciências dos materiais, a questão
do aumento da produtividade com relação ao aço, né, ao ferro gusa, inicialmente, a gente ainda não sabe exatamente isso, a gente vai ver, mas a transformação do minério de ferro em ferro gusa, depois propriamente dito em aço, agora utilizando fornos de grandes proporções, que tem um rendimento aí de toneladas, tá? Também a energia elétrica vindo para auxiliar nesse processo, né? Nesse processo de transformação do ferro gusa em aço e também aí em outros metais, tá? Outro marco importantíssimo para a engenharia, para a ciência dos materiais, sem sombra de dúvida, é a Primeira e a Segunda Guerra, que teve uma corrida incessante aí por aprimoramento dos processos de fabricação, mas também pela busca de materiais, abre aspas, para essa época moderna, né? Por exemplo, chapas de aço inoxidável, né? Materiais que suportem um ambiente mais severo, tá? Processos mais modernos também de fabricação, soldagem ali, por exemplo, com gases inertes. Depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, né, como marco importante para a engenharia, temos a corrida espacial. Com certeza, né, a fabricação de foguetes, de naves, né, fez com que tivesse uma corrida muito grande por materiais especiais. Então a gente tem aí um aprimoramento bastante grande de materiais cerâmicos, também de ligas metálicas para a corrida espacial e também para a aviação, tá? Então tudo isso conduz aí à descoberta de novas ligas, de novos materiais, de um estudo científico bastante grande em propriedades dos materiais, em propriedades químicas, né, em ambiente severo, enfim, em altas temperaturas, fluência, fadiga, enfim, de N comportamentos mecânicos, de solicitações mecânicas diversas dentro aí da corrida espacial e aviação, tá? E aí a gente tem alguns desafios atuais, que vocês estão também bastante por dentro, estão até mais por dentro do que eu, que é a indústria 4.0, né, que vai necessitar, obviamente, também de uma busca incessante de novos materiais, tanto para a indústria de semicondutores, né, de chips, enfim, como também de materiais, sempre com a ideia de procurar materiais que sejam mais leves, que tenham aí uma condição, uma resistência mecânica equivalente ao material mais pesado, tá? Uma questão importante também é sobre as energias alternativas, né? Hoje a gente vê isso em todo o mundo, né? Uma procura incessante por novas fontes de energia. Aqui no Brasil a gente sabe que a nossa matriz energética ela é mais para a força das águas, né? Por usinas hidrelétricas. Contudo, a gente vê aí a grande dificuldade que o país passa quando a gente está em um momento de estiagem, em algum ano aí que tem aí, que está mais seco, que chove menos, né? Então, é importante a diversificação da matriz energética do Brasil para outras formas de energia. E aí está ganhando espaço, né? Se vocês procurarem aí no Google, vocês vão ver que está ganhando muito espaço a energia eólica e a energia solar. Então, muitas empresas do setor de energia elétrica, né, têm procurado diversificar esse parque, né, de energias, criando aí um parque eólico, um parque de usinas solares aí para suprir essa necessidade, né, de energia elétrica, tá? Outra coisa que está pegando forte no meio industrial é as questões ambientais, né? Então, como reduzir o impacto dos nossos processamentos, né, de materiais no meio ambiente, né, como a gente reduz esse impacto, né, a questão também do carbono, né, que a gente tem aí bastante importante, né, com relação ao aquecimento global, tá? Então, todos os países aí que estão seguindo aí um protocolo ambiental, né, têm um compromisso em reduzir os níveis de CO, CO2 que são emitidos, né, por empresas, por fábricas, para a atmosfera, né, e também por automóveis, carros, tá? Existe um marco regulatório para carros, eu não me lembro exatamente qual ano que o Brasil, mas para essa década e para a próxima década, em ter uma diminuição gradativa dos carros de combustão para carros híbridos e posteriormente carros elétricos. Então, isso é uma tendência mundial, então em algum momento, pode ser que demore mais, pode ser que demore menos, em algum momento
os veículos se tornarão elétricos, quer a gente goste ou não, em algum momento, possivelmente ainda eu aqui, esse professor que vos fala, estarei ainda vivo para ver isso, né? Então, o custo ainda hoje de um carro elétrico no Brasil é muito caro, né? Em outros países a gente vê com maior frequência, principalmente nos Estados Unidos, não? Você vê bastante Tesla, bastante carros híbridos também rodando. Aqui no Brasil ainda o custo desses automóveis inviabiliza bastante a sua utilização aqui no Brasil, né? Bom, e aí a corrida também pelo mais tecnológica aqui com relação a microcomputadores, né? Uma corrida principalmente entre os países aí de primeiro mundo, Japão, Alemanha, Estados Unidos, né? Uma busca incessante aí de máquinas cada vez mais potentes, mais modernas, que consiga ter uma capacidade de processamento maior, mais rápida, tá? E a demanda sempre vai crescendo gradativamente, né? Então, quando a gente parte de um pressuposto que a tecnologia está sempre aumentando, né? Por exemplo, hoje a gente tem carros simples que não tem pouca tecnologia embarcada, e a gente tem carros, por exemplo, como um Tesla, que consegue fazer todo um controle de velocidade, de carros que estão ao seu redor, tem todo um conjunto de sensores que fazem aí todo esse controle do automóvel, né, para que ele não bata, para que ele siga essa rota que foi planejada. Então isso demanda uma corrida bastante grande, tanto para componentes de eletrônica, né, como também aí de chips e também e meios de processamento dessas informações, né? Então imagine quão rápido não tem que ser essa informação que um Tesla tem que processar, né? Por exemplo, de aparecer ele está no modo sei lá, de pilotagem automática, né? E aparecer alguém na frente, imagine o nível de velocidade que não tem que ter para esse carro, para esse sensor receber uma informação que tem alguém na frente e ele parar, né? Então, sem ter um delay ali que possa levar a um acidente, né? Então, olha a complexidade que a gente está hoje, né? Isso que ainda a gente não chegou a um nível de automação ainda completa de automóveis, né? A Tesla ainda está ainda em estudo, né? Em algum momento eles tenho certeza que eles vão conseguir chegar perto disso, se não chegar propriamente nesse nível mais alto de automação, na qual um carro vai ser completamente guiado sem a necessidade de intervenção nenhuma humana. Bom, muito bem. Outra coisa, entrando aqui também sobre materiais, outra coisa bastante interessante que eu achei aqui para compartilhar com vocês nessa aula de introdução é um trabalho de um fotógrafo, Peter Menzel. Ele publicou um livro na qual ele ia em diversos países, né, cidades, né, em países distintos, e ele tirava foto dos materiais, né, na verdade do mobiliário, do que essas pessoas tinham em suas residências, né? E aí ele consegue fazer um levantamento, né, dos principais itens que ele encontrou em cada um desses países, e ele faz lá um ranqueamento, né, desses países com relação aí abre aspas, a riqueza, né, ao número de diferentes materiais que tem dentro dessas residências, tá? É um trabalho de 1994 e eu queria compartilhar com vocês isso. Olha que interessante, né? Uma casa da África do Sul, mostrando aqui os móveis, né? Tem lá uma geladeira, um fogão, talvez uma televisãozinha aqui, né? Isso em 94, tá? Mas olha o contraste que eu tenho quando eu passo para Mali, né? Um país da África do Sul, né? Olha o nível, e aí eu queria que vocês, como engenheiros, pensassem nisso, acho importante, né? Como futuros engenheiros, olha o que essas pessoas têm de materiais, né? Qual a tecnologia que essas pessoas têm, né? Basicamente, elas têm objetos aqui simples, metálicos ou de palha, né? Então, uma limitação bastante grande de tecnologia, né? De materiais, enfim, tá? E aí aqui vou dar um pulo, vou pular a Rússia, aí, se vocês quiserem, depois vocês podem pausar o vídeo para ver, né? E aí a gente parte para os Estados Unidos. Olha a diferença de volume, né, inicialmente, que a gente tem aqui
com relação a malha. Olha quanto equipamento esse pessoal tem, um carro, geladeira, fogão, máquina de lavar, enfim, uma bicicletas, uma infinidade de máquinas e equipamentos, uma infinidade de materiais diferentes, ligas diferentes, enfim, né? Um trabalho super legal. Se vocês quiserem, podem colocar aí no Google, vai ter mais fotos desse trabalho espetacular do Peter Menzel, o Global Family Portrait de 1994, tá? Bom, entrando aqui mais agora, propriamente dito, em ciência dos materiais, então, a ciência dos materiais em si é um tema que a gente encontra, uma aula, né, uma disciplina que a gente encontra basicamente em todos os cursos de engenharia. E aí o que muda um pouco, às vezes, né, é o foco que é dado. Então, por exemplo, engenharia civil acaba falando um pouco mais de cerâmica e aço, engenharia mecânica fala mais de aço, desculpa, de metais, né? A engenharia elétrica acaba falando um pouco mais de semicondutores, enfim. Cada uma delas indo ali puxando um pouquinho mais para o lado, mas de qualquer maneira, né, o conhecimento de base é o mesmo, tá? Então, trata-se de uma disciplina de base para basicamente todas as engenharias. Um aspecto bastante importante da ciência dos materiais, sem sombra de dúvida, é as propriedades dos materiais, né? O que faz com que eu escolho... por que eu escolho um aço X ou um aço Y para essa aplicação, né? O que faz com que eu escolha esse material? Por que eu tenho que ser um copo? Por que eu tenho que ter um copo de vidro, por exemplo, né? Estou tomando água aqui. Por que eu tenho que por que eu tenho que tomar água num copo de vidro? Por que eu não posso tomar água num copo de aço, né? Tem algum sentido? Porque eu não posso tomar água num copo de papelão, né? Então, por que eu tenho que necessariamente ter um copo de vidro, né? Tem um porquê de tudo isso, né? Não, eu peguei um copo aqui, obviamente que é um objeto simples, mas por trás disso tem com certeza um estudo, tem todo uma análise das propriedades que envolve esse copo, que envolve esse dispositivo, esse material, tá? Bom, o desempenho de um determinado componente e o processo de fabricação do mesmo, né, eles estão em conjunto com as propriedades, tá? Então, o que a gente, é o que a gente diz de, de fatores que estão correlacionados. Então, veja, eu tenho a propriedade que esse material tem, né? A propriedade que esse material tem, intrinsecamente, envolve como que está a formação dessa estrutura lá dentro, né? Atomicamente falando. Como que está organizado esses átomos, tá? É um material puro, tem outros átomos, é um átomo único, são vários átomos, né? Então, como que está ordenado isso? Então, o tipo de ordenação que eu tenho atômica, né? Assim, agora pensando, colocando para vocês de uma maneira bem simplista, né? Ele vai alterar esse comportamento mecânico, tá? Por outro lado, também, a forma com que eu processo esse material também vai fazer com que eu tenha, obviamente, uma modificação na sua microestrutura e, obviamente, vai conduzir a uma modificação das propriedades mecânicas. Aí eu faço sempre uma brincadeira com os alunos, e vocês podem também fazer isso, eu acho super legal, né? Eu não tenho aqui, acho agora, para fazer aqui para vocês, vamos ver se eu tenho aqui, mas acho que eu não tenho. Né? Que é a ideia da gente criar aqui um mecanismo de aumento de resistência mecânica por deformação, tá? O que eu quero que vocês façam aí, ou pelo menos pensem aqui comigo, né? Acho que todo mundo já fez isso algum dia da vida. Pegou um pedaço de arame ou um pedaço de clips, né, um clipe de papel, por exemplo, abriu as perninhas deles e ficou dobrando, certo? Bom, o que você está fazendo ali? Você está processando esse material, ainda que você pense que não, né? Você está criando nesse material um mecanismo de deformação plástica. A gente vai estudar isso em algum momento aqui, né? Mas não vou aprofundar nisso agora, tá? Bom, e aí você vai dobrar esse negócio, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Se você tiver delicadeza suficiente, em algum momento você vai perceber que esse negócio está diferente. Ele dobrava, né, tinha um movimento de deformação, tal. Você abria e fechava com uma relativa facilidade. E em algum momento esse negócio vai começar a ficar um pouco mais duro de você fazer isso. Até que em um determinado momento você vai conseguir quebrar, você vai conseguir romper esse clipe, tá?
E por que que isso acontece, né? É porque você está causando nesse material uma deformação plástica, tá? Então ele está deformando esses grãos, ele está modificando a microestrutura do material, esses grãos, esse arranjo atômico, e criando um mecanismo aí de deformação plástica até a formação de uma fratura e um rompimento, tá? A gente vai estudar isso posteriormente. Mas olha que interessante, você processou o material, você causou uma modificação microestrutural, né? E você modificou as propriedades mecânicas, ainda que seja paulativamente, né? Ainda que seja gradativamente, você levou, né? Ocasionou essa modificação no material. Tá bom? Isso é a nossa engenharia, isso é a nossa ciência dos materiais. Bom, pessoal, então, continuando aqui, fui pegar um pouco de água aqui para mim. Dei uma pausa, fui pegar água aqui para mim, tá? O número de materiais, então, cresceu absurdamente nessas últimas décadas. Então, a gente tem grupos de pesquisa trabalhando com diversos materiais ao redor do mundo, tá? Então, grupos de pesquisa que trabalham, sei lá, com ligas metálicas, né? Com aços inoxidáveis, com grupos de materiais que trabalham com ligas não ferrosas, alumínio, ligas para soldagem, com nanotubo, né? Então, outra coisa importante que a gente tem aí em estudos são os materiais que a gente chama de nanoestruturados, né? Então, nanotubo de carbono, grafeno, acho que todo mundo já escutou falar, a gente vai comentar um pouquinho mais para frente disso também, supercondutores, né? Tem grupos de estudos, metais celulares, metais vítreo, enfim, tem uma infinidade de materiais em pesquisa sendo estudado, tá? E esses estudos, obviamente, vão melhorando cada vez mais esses materiais, o processamento desses materiais, né? Bom, então isso, né, leva ao desenvolvimento e aperfeiçoamento dos métodos de extração de materiais da natureza, né? Como que eu tiro esse, por exemplo, pensando em aço, né? Qual a forma que eu retiro esse minério de ferro da natureza, tá? Da modificação dos materiais naturais, né? Então, como que eu modifico isso? Como é que eu modifico esses materiais? Qual é a forma de processamento deles, né? No caso do minério de ferro, né, a gente sabe que é o alto forno. Enfim, como é que esse alto forno funciona? Como é que ele transforma esse material? Tá? A combinação de materiais conhecidos para a formação de novos materiais. Então, veja, isso é super interessante. Né? Então, tem duas coisas importantes aqui. A gente não vai aprofundar ainda agora, nesse momento, mas é importante eu dizer aqui. A gente tem duas coisas importantes. Primeiro, quando eu pego dois materiais diferentes, esses materiais eles são solúveis entre si, né? Então um dissolve no outro, né? Eles vão formar um material novo. Porém, esse material é um material que deu origem por dois átomos diferentes que formaram um novo material, formaram uma liga nova. Tá? Outra coisa completamente diferente é quando eu vou misturar materiais que não dissolvem no outro, não são solúveis entre si, tá? Isso forma um outro material que normalmente a gente chama de compósitos, que são materiais que não dissolvem um no outro, né? Que não são solúveis entre si, tá? Então são coisas diferentes. Esses materiais que são solúveis formam uma liga, né? Forma lá um material, forma uma liga metálica. Ou, se não for solúveis, vão formar um material composto, um compósito, tá bom? Bom, e como é que a gente vai conseguir definir qual é o melhor material que eu posso utilizar? Isso algo bastante complexo de ser feito, que eu tento aqui colocar para vocês de uma forma simples, né? Mas eu acho que o principal fator aqui, né, para escolher o material envolve o custo, tá? Então, por exemplo, né, eu vou fazer um eixo de sei lá, vou fazer um eixo de um carro, fazer um virabrequim de um carro. Dá para fazer com aço 1045, né? Se dá para fazer com aço 1045, eu já fiz todo um estudo de resistência dos materiais por trás disso, e eu sei que um aço 1045 resiste. Beleza, eu faço um aço de 1045, mas por que eu vou fazer um aço liga que custa o dobro do preço, o mesmo virabrequim? Né? Se o 1045, que é mais barato, supre a minha necessidade, né? Então eu não preciso gastar mais dinheiro para ter a mesma coisa, tá bom?
Aí eu costumo brincar o seguinte, é a mesma coisa você ter um Gol e ter uma Ferrari, né? Se você vai andar a 60 quilômetros por hora, né, e o seu objetivo só é se movimentar, não faz sentido você ter uma Ferrari, na verdade. Agora, se você tem outros objetivos, aí tudo bem, né? Mas se for só o objetivo do deslocamento, né, então não tem sentido você ter um Gol ou ter uma Ferrari para andar a 60 quilômetros por hora se o seu objetivo é só o deslocamento em si, certo? Bom, aqui um exemplo do copo, né? Acabei até por estou aqui com um copo de vidro, né? Dá para fazer um copo de vidro, dá para fazer um copo de cerâmica, dá para fazer um copo de plástico, em tese, dá para fazer um copo de qualquer um desses materiais, tá? Mas tem alguns aqui que não são tão vistos assim, como metal, madeira, né? Bom, o que, que vai envolver a escolha desses materiais aqui para a fabricação de um copo? Vai envolver o custo, se é muito caro, se é muito barato o processamento e também a obtenção desse material, né? Vou fazer um copo de ouro, né? Então isso envolve um custo enorme, né? Tem que ter quanto de ouro, né? Que eu não vou ter que ter para fazer. Será que tem, né? A não ser que você é um cara muito rico para se dar esses luxos esdrúxulos, né? Não faz sentido algum isso, certo? Ao passo que você pensar num plástico, por exemplo, já resolve bastante com relação ao custo, tá? O tempo de vida ou durabilidade, também é importante. Quanto tempo esse material vai suportar isso, né? O vidro, por exemplo, ele tem uma durabilidade enorme, né? Se porventura a gente evitar que ele tenha aí uma queda, né? Porque é um material frágil, tá? O plástico, por outro lado, também tem uma durabilidade enorme e só tem uma questão que ele se degrada em alta temperatura. Por exemplo, esquecer perto lá de um forno e tal, pode ser que você perca. Tem uma perca aí uma perda do seu material, né? Bom, a aparência também é bastante importante, principalmente quando a gente pensa em design, né? Num copo, por exemplo, que vai ser vendido, tá? E a finalidade, a natureza do líquido. Isso é importante também. É um copo para qual tipo de líquido? É um copo para que eu beba água? Não, é um copo com aplicação industrial, né? É um copo que vai ter a presença de óleo, de algum elemento degradante, ácido, não sei, né? Por exemplo, se é um copo para ter ácido, será que dá para ser um copo de vidro? Né? Será que não tem que ser um copo de poliuretano? Né? É importantíssimo isso também, saber que líquido vai estar nesse copo, tá? Muito bem. Bom, e quais os critérios que o engenheiro deve adotar para selecionar um material entre tantos outros? Em primeiro lugar, então, o engenheiro deve caracterizar quais as condições de operação que será submetido o material. Então, ou seja, qual será aí, né, as solicitações que esse material precisa ter, solicitações mecânicas ou ainda mesmo de operação, né? Então, no caso do copo, por exemplo, o que ele tem que ter? Tem que ter resistência, tem que ter uma boa resistência mecânica, não pode ter fragilidade, tem que suportar a carga ali, o líquido, enfim, tá? Levantar as propriedades requeridas para tal aplicação, né? Então, quais são as propriedades que é requerida para um copo, qual a resistência que ele tem que ter, né? Qual a espessura desse copo para a obtenção dessa resistência. Tudo isso envolve cálculos de resistência dos materiais, envolve alguns cálculos aí também de elementos de máquina, né? Enfim, dependendo do equipamento, dependendo do que você está analisando, certo? Bom, finalmente, né, a consideração talvez, como eu tinha dito, que seja a número 1 para a maioria das aplicações, sem sombra de dúvida, é a questão econômica, tá? Então, a economia é super importante quando a gente pensa aí que esse material pode ser barateado, tá? Então, se eu posso fazer algo mais barato, não há sentido algum de eu utilizar um material que tem um custo elevadíssimo, né? Não faz sentido algum, tá? Qual o custo desse produto acabado? Então, é um produto em larga escala, então quanto mais barato eu conseguir, né, é melhor, tá certo? Então, se ele supre todo esse levantamento de propriedades que eu fiz, né? E eu consigo fazer com esse material barato, né? E com esse material que eu escolhi, tá? Que é o mais barato,
eu resolvi o meu problema, tá bom? Em raras ocasiões, o material reúne uma combinação ideal de propriedades, ou seja, muitas vezes é necessário reduzir uma em benefício da outra. Exemplo clássico, a resistência mecânica ou resistência e ductibilidade, né? Existem algumas propriedades mecânicas, ou também outras propriedades, né, magnéticas, enfim, que elas são conflitantes entre si, tá? E aí eu peguei aqui como exemplo mais clássico da resistência e a ductibilidade. A resistência mecânica, né, é quanto que esse material suporta, e vocês já viram isso possivelmente, né, tracionando lá, quanto que ele suporta de carga, de tensão, né? E a ductibilidade é, abre aspas, quando esse material deforma plasticamente, a maciez, né, desse material. Então são grandezas que são normalmente inversamente proporcionais, ou seja, enquanto uma aumenta, a outra tende a diminuir. Né? Eu consigo encontrar materiais que suprem as duas, na grande maioria das vezes, hoje até consigo, né? Mas esse material é tão caro, né, que acaba se tornando inviável para a grande maioria das aplicações. E aí, um jeito simples de fazer isso é um levantamento de curvas de deformação, de tração-deformação, e achar lá um ponto para esse material, na qual eu tenho associado a melhor resistência com a melhor ductibilidade. Tá? Esse seria um ponto ideal, ou seja, esse material tem a maior resistência possível com a maior ductibilidade possível, mas ter algo, né, pensando aí no universo de metais, altamente resistente com altamente dúctil, né, é muito difícil da gente conseguir, tá? Bom, uh, essa foto aqui, né, esse slide que eu coloquei aqui para vocês, ele mostra algo bastante interessante, que é a modificação das propriedades da alumina com a influência do seu processamento. Olha que interessante isso daqui, né? O que vocês estão vendo aqui é o grão do material, tá? Isso aqui é um grão. Dentro desse grão tem um conjunto de células unitárias, né? Tem um arranjo cristalino aqui que forma esse grão. Em algum momento oportuno a gente vai estudar isso com calma, tá? Bom, isso eu estou vendo no microscópio, tem essa escala aqui é 50 microns-metros, aqui 50 microns-metros, né? E olha que interessante, esse material aqui, ele é feito basicamente de alumina, ou de óxido de alumínio, abre aspas, puro, tá? E aí, esse outro cara aqui, eu adicionei 0,1 de um outro material, de óxido de magnésio, tá? Quando eu adiciono esse óxido de magnésio cria no meu processamento uma condição diferente de quando tenho alumínio. Ele traz para mim aqui uma melhor uma compactação melhor desses pós e ele inibe a formação desses poros residuais. Tá? Isso faz com que o meu material tenha um comportamento completamente distinto. Né? Enquanto uma alumina pura, normalmente ela é opaca, né? Ela não tem espalhamento, né, da luz, tá? Desculpa, eu não consigo atravessar com a luz, né? Quando eu adiciono um óxido de magnésio, apenas 0,1%, né, eu consigo fazer com que essa mesma alumina seja translúcida, tá? Ou seja, que ela permita então a passagem da luz. E uma aplicação incomum, né, uma aplicação comum para um vidro de alumina, né, ou simplesmente uma alumina transparente, é como lâmpada, né? Essas lâmpadas de vapor de sódio, na qual a temperatura é elevadíssima, tá? Então eu preciso ter um material que suporte alta temperatura, a alumina suporta temperaturas da ordem de 1000, 1200 graus, né? Tranquilamente, tá? E eu tenho lá também, e ela é transparente, né? Para permitir então que a luz simplesmente passe por esse tubo, né? E chegue e ilumine ruas e afins, tá? Olha que interessante, então. O que eu estou querendo mostrar aqui para vocês? Como a influência de apenas uma quantidade muito pequena aqui de óxido de magnésio mudou completamente o comportamento desse material, tá? Bom, normalmente os materiais eles têm uma classificação mais tradicional, né, que é baseada na estrutura
atômica, tá? Então eu vou falar aqui para vocês uma classificação mais usual, que a gente costuma encontrar nos livros, tá? Então como que esses materiais se encontram ordenados, né? Então, aqui eu coloquei essa foto para ilustrar um pouquinho, né? Então, metais, cerâmicas, polímeros, tá? Os biomateriais, semicondutores, compósitos, né? Então, a classificação mais tradicional para materiais são esses três primeiros, que é metais, cerâmicas e polímeros. A partir disso, a gente tem uma derivação grande aqui, que é a entrada dos compósitos, que é uma mistura de dois materiais insolúveis entre si, né? Os semicondutores e biomateriais, e também, acabei aí não colocando, mas são os materiais nano-engenheirados, entre aspas, né? Os nanomateriais, tá? Nanotubo de carbono, grafeno, metais vítreos, enfim. Então, essa gama de materiais que eu entro aí em nível mais atômico para sua verificação, tá? Para sua análise, para o seu estudo. Bom, então, ficou para trás aqui nanomateriais. Então, o que a gente tem, né? Vamos começar aqui a analisar, pensar comigo, que é só um breve resumo, pessoal. E depois a gente vai estudar com um pouco mais de detalhes esses materiais. Então, o primeiro deles, os metais, né? Os materiais metálicos, normalmente eles são uma combinação de elementos metálicos. E aí é interessante o seguinte, normalmente metal puro, dentro de engenharia, ele encontra pouquíssima aplicação. Sei lá, tem um carro aqui que foi feito de chapa de ferro, né? Não é verdade, porque o ferro ele é muito dúctil e pouquíssimo resistente, né? É um material que não encontra muito aplicação da forma pura, mas ligado ao carbono ele ganha em resistência mecânica, ele ganha em ductibilidade, enfim. Então, lembrando, em engenharia a gente usa uma combinação de átomos, na grande maioria das vezes uma combinação de átomos, uma combinação de elementos metálicos, tá? Os elétrons, no caso dos metais, eles não estão ligados, em algumas cerâmicas também, eles não estão ligados a nenhum átomo particular. E por isso eles são bons condutores de calor e também de eletricidade. A gente vai ver isso depois, né? Que a nuvem de elétrons, a ligação metálica, favorece a condução de calor e também de eletricidade nesses materiais. Eles são transparentes, não são transparentes à luz visível, e quando a gente faz um polimento nesses materiais, eles ficam com uma aparência lustrosa, tá? Eles podem ser tanto resistentes como deformáveis, né? Pensando em ligas mais dúcteis para ligas menos dúcteis, né? Pensando em estanho, pegando os extremos, né? Estanho e, sei lá, tungstênio, é um material muito mole, muito dúctil para um outro com alta resistência mecânica, tá? E são utilizados para a maioria das aplicações. Os metais encontram aplicações enormes dentro do universo de máquinas, de equipamentos, né, que nós conhecemos dentro de engenharia, tá? Aqui algumas fotos, né, de motor, enfim. Aqui também mostrando diferentes metais, molas, né, alguns outros, algumas outras peças. Aqui mostrando a aplicação de metais com superligas de níquel em turbos, né, um sistema turbos ou bombas, tá? Aplicação de metais puros aqui como fio de ouro, né, que são aí bastante interessantes para a condução de elétrons, tá? Mas tem o seu custo, né? Então tem aplicações bem restritas devido ao custo, mas enfim, é uma possibilidade, né? Na tabela periódica, tudo que está aqui em azul a gente considera como metais. Então, perceba que está disponível para nós, né? Para nós engenheiros, a grande maioria dos elementos químicos disponíveis para nós são metais, né? Dá para a gente verificar aqui para a nossa tabela periódica, tá? Outro material é a cerâmica. A cerâmica geralmente é uma combinação de dois elementos, de átomos metálicos e átomos não metálicos. Normalmente as cerâmicas são baseadas em óxidos, ou seja, oxigênio,
ou nitretos, nitrogênio, ou carbetos com carbono, né? Então vai ser o oxigênio misturando com alguma coisa, o nitrogênio misturando com alguma coisa e o carbono misturando com alguma coisa, tá? Isso vai dar origem a uma cerâmica. São naturalmente, né, por uma condição intrínseca desse material, são isolantes de calor e eletricidade, né, pelo tipo de ligação que essas cerâmicas têm, né? Não são boas condutores, né? Ainda que, e aí abro uma aspas, ainda que a engenharia possa criar artifícios para que melhore isso, né? Mas aqui a gente está partindo de uma condição normal, tá? Dá para fazer que uma cerâmica conduza mais eletricidade, mas em um momento oportuno a gente pode falar sobre isso. São mais resistentes a altas temperaturas e a ambientes severos que metais e polímeros. Então, as cerâmicas, isso é a maior qualidade delas, né? É suportar altíssimas temperaturas sem sofrer nenhum grande impacto, tá? Então, isso faz com que esse tipo de material seja utilizado como material refratário de fornos, de alto forno, né? Ou ainda como elementos isolantes de calor e eletricidade, tá bom? E normalmente também elas são leves e possuem propriedades mecânicas, alta resistência mecânica, contudo, elas são frágeis, elas possuem pouca capacidade de deformar plasticamente. Então, se você pegar um pedaço de cerâmica, aqui meu copo de vidro, por exemplo, e deixar cair, fatalmente ele vai quebrar, porque é um material frágil, né? Agora, se eu tentar tracionar esse negócio, né, com pouquíssima vibração, eu vou ter grande dificuldade, porque é um material que apresenta uma alta resistência mecânica e essa ligação química entre a cerâmica em si, né, entre os átomos metálicos e não metálicos, tá? E aqui mostrando uma aplicação, né, de nitreto de silício para cabeçote, né, para pistões, para anéis, para a parte superior de anéis de nitreto de silício sinterizado e o rotor turboalimentador também de nitreto de silício, né, utilizado em motores de automóveis. E aqui uns outros elementos, xícara, enfim, né, uma tesoura de cerâmica, piso, enfim, um copo, outros elementos mais comuns, outras peças mais comuns feitas de cerâmicas que estão aí presentes na nossa vida, tá? Bom, as cerâmicas então são o que está em azul claro, uma mistura de azul claro e azul escuro, ou de dois azuis, né, de dois azuis claros e um escuro, ou vice-versa, né? Mas de qualquer forma tem que ter uma mistura desse claro e escuro, tá? Perceba que eu destaquei aqui para gente o silício, o germânio, o estanho, tá? O Si e o Ge, na realidade, eles são semicondutores, mas eu posso ter uma mistura deles também com metais e não metais para formar uma cerâmica, tá? E o estanho, um material interessante, que ele pode ser metal ou semicondutor, vai depender, ainda a gente não sabe o que é isso, mas a gente vai estudar, vai depender da estrutura cristalina, vai depender como seus átomos estão ordenados, ora ele pode ser metal, ora ele pode ser semicondutor, dependendo desse arranjo desses átomos, tá bom? Os polímeros, então os polímeros são geralmente compostos orgânicos, né, derivado, todo mundo sabe disso, derivado do petróleo ou do látex, né, de seringueiras, e temos aí, não está aqui colocado, mas temos também um estudo enorme para a obtenção aí desses materiais a partir de meios de cadeias orgânicas de carbono, né, de bastante estudo com bagaço de cana-de-açúcar, enfim, indo mais para essa linha, né, de aproveitamento desses resíduos orgânicos, tá? São constituídos de moléculas muito grandes, então esses plásticos biodegradáveis que a gente encontra, né, partem desse princípio. São materiais que apresentam baixa densidade, podem ser muito flexíveis e incluem os plásticos e borrachas. Os plásticos, né, os plásticos e borrachas, de uma maneira geral, eles são bem dúcteis, maleáveis, né, por essa característica dessas moléculas, macromoléculas de carbono e hidrogênio, que permite eu ter essa certa, vamos chamar assim, essa movimentação, né, sem que esse material se deforme, né? Tirando aí com exceção o acrílico, né, que é um plástico um pouco mais quebradiço,
Os outros plásticos em si têm uma certa maleabilidade grande, né? De eu conseguir moldar, tá? Principalmente aquecido, esses plásticos têm uma grande capacidade de se moldar dentro de uma matriz metálica para formar aí peças, enfim, normalmente muito associado a embalagens de uma maneira geral, né? Aqui eu coloquei algumas pecinhas aqui de plástico, então inúmeras coisas de plástico, né? Aqui um carro protótipo se não me engano, da Chrysler, feito também de PVC. Aqui um paraquedas, né? Feito de nylon, tá? Um, um material de alta performance, né? Dentro dos plásticos aí. Enfim, a gente vai estudar os plásticos, tem inúmeros tipos de plásticos que mudam aí essa molécula, né? Como que esses átomos estão ligados, polipropileno, polietileno, nylon, enfim, uma gama enorme de plásticos aí disponível para a gente, tá? Os plásticos, na tabela periódica, carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo, silício e hidrogênio. Normalmente são esses componentes, tá? Esses são os comuns. Tem, obviamente, os grupos de estudos aí procuram, né, modificar, adicionar alguns outros átomos para verificar os comportamentos, enfim. Mas esses aqui seriam os plásticos comerciais que a gente encontra aí. Seria algum desses elementos, né? Ou alguns desses elementos ligados, ou uma parte desses elementos ligados, tá? E por fim, também temos aí os compósitos, tá? Como eu tinha dito, os compósitos são os materiais que não se misturam. São materiais que surgiram aí mais fortemente a partir da década de 1980. Estão ainda em estudo, existem diversos grupos, eu conheço vários que estudam compósitos. Então, a gente tem os compósitos de matriz metálica, ou seja, é um metal que eu vou colocar alguma coisa e vou misturar, né? Os compósitos de matriz polimérica, que é um plástico, eu vou misturar alguma coisa e vou ver o que acontece, né? Lembrando só que não são solúveis, e aí a gente estuda isso, tá? Desses materiais, os clássicos mais conhecidos e os mais utilizados, que já têm viabilidade econômica, dependendo da aplicação, obviamente, são fibra de carbono, né? E fibra de vidro, tá? Fibra de carbono para bicicletas, a gente costuma ver, claro, bicicletas de alto rendimento, aqui na Fórmula 1 se utiliza também como a carenagem desses carros, tá? Então são materiais que têm altíssima resistência mecânica, excelente capacidade de absorção de energia, né? Leves. Então, por isso que se utilizam essas bicicletas de fibra de carbono ou fibra de vidro, né? Em esporte de alto rendimento, tá bom? Ou ainda para veículos de carros, né, de alto rendimento, tá? O material compósito apresenta a resistência da fibra de vidro associado à flexibilidade do polímero. Olha que interessante, né? Então, o material que é fibra de vidro, é um polímero, é plástico, né? E eu tenho filamentos de vidro. Então, eu tenho a resistência do vidro associado com a maleabilidade do plástico, né? Isso seria uma fibra de vidro, tá? Existem alguns compostos naturais, né? Por exemplo, a gente vê bastante MDF para fazer móveis de uma maneira geral, né? MDP, ou ainda a própria madeira, concreto, né? São também exemplo de compósitos aí, tá? Ok. Um avião, ele possui aí algumas partes feitas de compósitos, tá? Então aqui em vermelho, fibra de carbono, Kevlar, que é o nome comercial para fibra de vidro, né? Ou Nomex Clever também. Então olha, tudo isso aqui, né, que estão aqui dentro em amarelo, também em verde, né? É tudo compósito. Um aerogerador, né, aquelas que a gente vê, aquelas pás eólicas, também são feitas de fibra de vidro, tá? Revestidas internamente e externamente. Tá? A parte branca de um avião, se você não sabia, são ligas de aeronáuticas de alumínio. E o trem de pouso normalmente de titânio, de alguma liga de titânio ou de aço inoxidável. Tá? Bom,
Aqui é um emprego de uma aeronave da Embraer, RJ145, não sei se eles fabricam ainda. A Boeing, até um tempo atrás, estava em pesquisa, já tinha um avião protótipo na qual essa parte branca, né, que a fuselagem do avião, em vez de ser alumínio, ou as asas, os flaps e tal, seriam feitos de fibra de compósito, de fibra de vidro, fibra de carbono. Tá? Não sei se eles já lançaram comercialmente, vocês podem procurar aí depois, vocês me falam aí se já tem um avião comercial, né, um avião da Boeing sendo vendido aí já com a fuselagem em compósito. Outro material que também é bastante interessante para vocês, né, são os materiais que a gente chama de semicondutores. Tá? Esses materiais semicondutores apresentam propriedades elétricas que vocês já sabem que são intermediárias entre metais isolantes, não conduzem tanto, né, como os metais, tampouco também não conduzem nada igual às cerâmicas. Né? Além disso, as características elétricas são extremamente sensíveis à presença de pequenas quantidades de impureza, cuja concentração pode ser controlada em pequenas regiões do material para formar junções PN. Bom, quando a gente for tratar de semicondutores, a gente vai conversar um pouquinho mais disso, mas eu vou adiantar alguma coisa. Né? Para a fabricação desses semicondutores, né, tanto o silício como o germânio, tem todo um controle muito específico da sua solidificação para que se tornem um monocristal, então tem todo um cuidado por trás disso. E aí a gente faz o que a gente chama de dopagem. Então a gente adiciona propositalmente uma quantidade controlada de algum outro elemento para eu modificar esse comportamento desse semicondutor, ou conduzir mais, ou conduzir menos, tá bom? Então, de um jeito simples, essa é a ideia da dopagem, tá bom? Então, eu vou fazer uma liga, né, de semicondutores com todo esse critério de controle de resfriamento para formar esse monocristal, tá? Para formar esse nosso material com alto nível de pureza, com um controle rigoroso dessa composição, tá bom? Temos também os biomateriais, tá? Os biomateriais, na verdade, ele envolve basicamente todos os materiais. Então, o que seriam os biomateriais? São materiais que, quando colocado no meio corpóreo, né? Quando eu utilizo isso como uma prótese, né? Em substituição a algum órgão, ele não causa nenhuma rejeição no meu organismo. Então, biomaterial basicamente são materiais que são biocompatíveis, que não liberam nenhuma toxina, não liberam nenhum elemento químico que possa ser prejudicial à nossa saúde, tá bom? E aí tem diversos exemplos, a gente também vai ver isso. Espero que dê tempo, a gente não faz, se eu não me engano, não faz parte da ementa, mas se tiver tempo a gente também vai estudar um pouquinho mais a fundo sobre biomateriais. Mas existem diversos metais e algum deles aí talvez vocês tenham, né? Que para quem já sofreu algum acidente, quebrou o braço, tal, tem aí pino de aço inoxidável, tem titânio, platina, que mais? Silicone para algum enchimento não só de seio, né, mas para algum enchimento ali de algum acidente, enchimento de massa mesmo, né, de carne ali, né, sofreu um acidente e tal. Também temos hidroxopatita, ali mais a cerâmica, temos alguns materiais bioabsorvíveis, toxina botulínica, enfim, tem diversos materiais que podem ser utilizados, tá? Liga de titânio, né, que também são bastante importantes. Aqui só para a gente ter uma ideia da evolução dos materiais, olha que interessante. Se quiser depois pausa e ver com calma, tá? Eu só vou pegar os extremos aqui. Então a gente parte lá de 10 mil anos antes de Cristo, né? Pedra. Então olha só a importância que tinha cerâmica, a importância que tinha compósitos naturais, obviamente, né? Os polímeros, elastômeros, né? E os metais, um pouquinho de importância, né? Aí os metais vêm ganhando espaço, ganha. Um auge aqui mais ou menos data finalzinho da Segunda Guerra Mundial, né? Começo da corrida aeroespacial. Os metais ganham aqui uma escala enorme de importância, né? Achata aqui os outros três materiais e agora está tendo uma inversão, olha lá.
Os polímeros ganhando espaço, cerâmica também, né? Os compósitos também, a cerâmica também, tá? Isso tende a algum momento se normalizar, né? Então, essas curvas tendem aí, em algum momento, ficar reta, né? Bom, e aí um resumo para a gente, né, de características versus constituintes. Então, material metálico, média, saio de média, alta resistência mecânica, alta ductibilidade, bom condutor térmico, elétrico, baixa, alta temperatura de fusão, baixa e alta dureza. Veja então que os metais, ele tem claro, dependendo do metal que eu estou utilizando, ele é muito resistente, depois eu pego outro metal, ele é muito dúctil, né? E ele é constituído basicamente de um átomo metálico e um átomo não metálico, tá? De uma maneira geral, todos têm são bons condutores térmicos e também bons condutores elétricos. Os polímeros, os plásticos, são isolante térmico e elétrico, lembrando que tem uma questão térmica importante que é a temperatura, né? Altas temperaturas normalmente causam degradação nos materiais poliméricos, né, derivados de petróleo, tá? São materiais dúcteis, pouco resistentes na maioria das vezes, né? Pouca dureza e pouquíssima estabilidade térmica. São materiais que degradam aí em ambientes em temperaturas mais altas, tá? E são basicamente constituídos de cadeias moleculares orgânicas de carbono e hidrogênio. As cerâmicas, alta resistência mecânica, são frágeis, né, pouco plásticas, né, pouco dúcteis, são boas isolantes para calor e também para eletricidade, aguentam alta temperatura, então altíssima temperatura para fusão, mais de 2.000 graus Celsius, né, dependendo da cerâmica, 2.500 graus Celsius para fundir. A maioria das cerâmicas são processadas, a gente vai ver isso depois, mas são processadas via pó, né, ou via úmido, né, via a tal da lama que a gente pensou aqui junto, tá? Alta dureza, e são basicamente óxidos, né, silicatos e nitretos, tá? Então, ou seja, alguma coisa misturada com oxigênio, alguma coisa misturada com sílica, alguma coisa misturada com nitrogênio, tá? Poderia também ser alguma coisa misturada com carbono, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar nessa nossa aula de introdução. Eu espero que vocês tenham gostado. Acho que essa aula ficou até um pouco grande aí para os padrões de aula que eu costumo passar, mas tudo bem. Nas próximas a gente tenta ver se consigo dar uma enxugada aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram aí, deixa um like, aí, se inscreva no canal e a gente se vê numa próxima aula aí. Se tiver dúvida, vocês podem deixar aqui no YouTube ou podem deixar no Moodle ou ainda vocês podem me mandar mensagem aí para quem tem o meu contato que está disponível aí no Moodle, tá bom? Então, bons estudos para vocês. A gente se vê aí numa próxima aula, tá? Tchau, tchau. Forte abraço.